Se tem uma pergunta que eu recebo com certa frequência aqui no YouTube, é sobre a qualidade de placas de vídeo usadas do AliExpress. Afinal, eu já comprei muitas, né? E o pessoal fica ali interessado em saber se eu já tive problemas com muitas dessas placas. E olha, já tive problemas sim com algumas, mas se for ali pegar a proporção de produtos que eu comprei e de produtos que eu tive problema, é uma proporção bem pequena, ao meu ver. Ainda mais nos últimos 2 anos, isso tem ficado até mais seguro ou mais tranquilo do que era, sei lá, 4 anos atrás, 2018, início de 2019. Obviamente, ainda assim há risco de você comprar uma placa de vídeo hoje e ter problema, mas acredito que atualmente as lojas estão um pouco mais criteriosas, também estão com mais medo de disputa, então é um pouco mais tranquilo de comprar do que era 4 anos atrás. E falando desse período ainda, eu consigo lembrar de 2 produtos que eu tive problema. Um ali, meados de 2019, que eu comprei um R9 270 e ela teve problema assim que chegou, eu coloquei no PC e já apareceu uma placa de vídeo com artefato, né? Não teve muito o que fazer não. Já a outra placa que eu tive problema, ela não apresentou assim esse problema ao colocar no PC. Ali quando eu coloquei, ela funcionou de boa, que foi uma RX 470 modelo Sapphire Nitro, né? Uma plaquinha que nem essa, mas na verdade não é uma plaquinha só que nem essa, é exatamente essa placa que retornou para mim recentemente. Então hoje, gente, eu vou contar uma história para vocês, a história dessa plaquinha aqui. Já não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e senta que lá vem história. Eu comprei essa placa no final de 2019, chegou para mim no início de 2020, lá em fevereiro mais ou menos. Até demorou um pouco para chegar, ainda paguei imposto de importação, só que pluguei e funcionou de boa, né? Tem um vídeo aqui também mostrando isso. E depois é que começou a acontecer certos problemas, foram relatados e olha só que o vídeo também deu muita view, agradeço todo mundo. Foi um dos vídeos que ajudou o canal a aparecer um pouco mais, né? Antigamente era tudo um mato aqui, como vocês devem lembrar, os inscritos mais antigos. O primeiro problema que eu percebi nessa placa era em relação ao desempenho dela em alguns jogos. Eu percebia que ela dava um stuttering muito estranho. E fazendo algumas pesquisas eu percebi que esse modelo que veio para mim não era exatamente um RX 470, era o modelo D. Então desde aquela época lá a gente já falava sobre o modelo D e até hoje ainda falo, só que agora não sobre a RX 470 ou 570, eu tô falando mais até de uma 560D. Enfim, história para outros vídeos. Nessa placa eu tive que recorrer à alteração de BIOS, né, o famoso flashar a BIOS. Eu peguei uma BIOS de um RX 470D da internet e flashei nessa plaquinha aqui porque ela veio com a 470 e aí por alguns motivos ela estava dando esses stutterings, travando nos jogos. Ao fazer isso deu certo, funcionou, parou de dar esses problemas. Só que depois de algum tempo, alguns meses, a placa veio a falecer, tá? Ela apresentou um problema no HDMI, começou a dar artefato também, até que um belo dia ela não ligou mais. Infelizmente ela teve esse problema, um problema bem grave. E aí, povo, eu tive que já correr atrás de alguém para fazer um reparo nessa placa. Eu moro no DF e aqui é um tanto difícil de achar, mas acabei achando alguém aqui perto de casa, né, uma cidade próxima, que é o Tayan da Ultratech. Já fiz até outros vídeos com ele, levei essa placa lá, ele viu que estava com um problema no chip da placa e ele fez um rebaling nela, né, paguei tudo certinho, descobri que é um pouco mais caro esse tipo de processo, afinal tem um reflow, tem um rebaling, mas o rebaling é o mais garantido. Ainda assim acabou até valendo a pena para não perder a placa, né? Gastei mais dinheiro, mas pelo menos não estava sem ela, poderia depois vender e tudo mais. Só que depois de um tempo ela voltou a dar problema, agora com problemas nas memórias. Essa placa aqui foi complicada, né? Ela deu problema em tudo que poderia dar. Não veio com artefato de cara que nem a R9, mas no final das contas veio bem ruim também, bem zoada, porque, né, é uma placa de mineração. Vocês sabem disso, que esses modelos assim eram os queridinhos pelos mineradores naquelas épocas lá. Então ela veio ferrada no chip e as memórias também, né, acabaram vindo bem torradas, né? Então lá se foi eu ver também de novo o conserto das memórias, né, fazer o rebaling. Só que na época eu estava bem complicado, né, a situação monetária, o bolso não estava legal. E para fazer o reparo eu teria que comprar outros módulos do AliExpress. Acabei até comprando, mas não deu certo, tinha que trocar todos os bancos e ia ficar um tanto salgado para mim. Na época eu estava fazendo muitos gastos, era a época de investir demais no canal e ter lucro nenhum, né, acabar ficando negativo, não teve como. Então eu acabei deixando com eles lá enquanto eu não tinha dinheiro e meio que eu esqueci da placa, para falar a verdade.
Quem lembrou dela foi o Tayan, que ele me contatou semana passada, avisando que ele encontrou outra placa com os mesmos bancos de memória dessa RX 470 aqui, e que ele faria o rebuilding finalmente, né? Eu já devia ter comprado até esses bancos, dava para comprar agora, mas eu tinha realmente esquecido. E tá até uma dica para você que é do DF ou região, ou se você é de outro estado que não tem alguém capacitado ou que você confia para reparar, entre em contato com o Tayan, porque ele consegue fazer esse tipo de reparo nesses produtos. É uma pessoa bem qualificada para isso. Inclusive eu fiz um vídeo com ele que as pessoas gostaram bastante. Eu trouxe aquela RX 570 DataLand do AliExpress que muitas pessoas tinham dúvida e levei lá para ele fazer ali uma averiguação se a placa estava bem conservada ou não. É um vídeo mais antigo, mas é bem legal. Se vocês quiserem ver depois, também vou deixar aqui na descrição que vocês tiram certas dúvidas. Agora finalmente a placa de vídeo voltou funcionando depois de tanto tempo e agora custando cerca de R$1.000 a mais do que quando eu comprei. Olha só como que o mundo dá voltas, né? Então o dinheiro que eu gastei nessa placa de vídeo aqui ainda acabou valendo, porque hoje ainda está no lucro, né? As pessoas compram placa de vídeo como essa aqui por uns R$1.300, não sei, por aí R$1.200, né? Naquela época essas placas custavam 300, 350. Essa aqui ficou um pouco mais, né? Porque teve o imposto e teve também o reparo. Enfim, o que eu poderia falar da história dela é essa, mas também vamos mostrar o desempenho em jogos, né? Eu vou pegar alguns jogos para mostrar para vocês como um RX 470D lida com jogos em 2022. Será que ela ainda dá o caldo? Vamos ver então aí, depois eu volto aqui no final. E aqui está o GPU-Z da placa de vídeo 2016, né? Bem antiga, já 6 anos de idade, Sapphire. Vocês vão ver que os shaders são 1792, né? No caso deveria ser 2000 e tantos para ser a RX 470 sem ser modelo D. Em se tratando de GPU Clock e Memory Clock não está tão diferente assim. É uma placa de vídeo PCI Express 3.0 X16 bem bacana. Estou aqui com o Ryzen 5 600X e uma placa-mãe Asus TUF Pro S mais 16 GB de RAM. Vamos ver aqui como fica nos jogos. Primeiramente, Horizon Zero Dawn 1080p, gráfico no baixo, somente textura no médio. E o jogo ficou muito bem. Vejam que a temperatura da placa de vídeo no momento está 67 graus, depois eu vou falar sobre isso. O uso dela 100%. E a média de FPS 56 FPS mais ou menos, né? Então tá próximo aos 60, não exatamente 60, mas já tá bem fluido. A placa de vídeo ali tá com um consumo mais ou menos de 100 watts. E tá tudo tranquilo por enquanto, tá? O frame time também mais liso, embora tenha uns stutterzinhos, mas nada demais, nada que vai atrapalhar o desempenho. Eu gostei aqui do desempenho dela no Horizon Zero Dawn, mesmo não estando a 60. Assassin's Creed Valhalla Full HD, da mesma forma, tá? Coloquei no baixo, somente com as texturas no médio. Afinal ela tem 4 GB de RAM, então dá pra colocar a textura no médio. No jogo aqui vocês vão ver momentos que vai cair dos 50 FPS, tá? Cerca de 46, 42, mas na média fica cerca de 51. Aí depende muito da região de onde você está. A temperatura está ficando um pouco mais alta aqui, 73 graus, ainda assim nada demais, tá? Mas dá para dar um jeitinho fácil nela aqui. Nos próximos jogos eu vou falar o que aconteceu. No restante da situação, né, tá com um desempenho bem legal, tá liso, né? Não tá 60, mas tá ok, dá pra você se divertir tranquilamente. Cyberpunk 2077, eu coloquei no Kick Preset low, baixo, né, e na textura ali no alto. Acredito que já é o suficiente também para ter um bom desempenho. Ficou na média dos 45 FPS, afinal o jogo é um tanto pesado. E a temperatura da placa de vídeo ali ficando na casa dos 75 graus, ficando mais alto ainda, né? E aí foi onde eu percebi, depois de testar, que eu não tinha ajustado a curva dos fãs. Afinal, geralmente nessas placas aqui, a gente ajusta isso, né? Então, teve um desempenho ok, não tive muitos travamentos, o frame time fluido. Agora, só fui ali ajeitar a curva dos fãs. Você ajeita isso no software Adrenaline mesmo, da própria AMD, ela fornece essa opção, né? Já tem um vídeo aqui no meu canal, antigo, mas ainda serve para até hoje, afinal não mudou nada. Você altera a curva de acordo com a temperatura que você quer. Aí eu fui testar no God of War, né? Full HD, com configuração gráfica ali no baixo, somente as texturas no original, que é o médio, né? E ficou com uma média bem bacana, cerca de 55 FPS, muito boa essa média. E a temperatura da placa já desceu bastante, cerca de 60, 61 graus, né? Então, você fazendo esse ajuste aqui nas ventoinhas, vai dar certo para muitas placas, inclusive essa aqui
fez muito benefício, né? Porque essa placa aqui é bem fria. A Sapphire e a PowerColor são ótimas marcas de RX 570 e 470. Só precisava arrumar isso mesmo. Mas veja que a frequência da GPU às vezes dá umas alteradas, né? Ela não fica fixa. E aí eu tive que voltar novamente ali o software da AMD. E nesse caso eu fui ali no Power Limit, né? E coloquei o Power Limit em 25%, né, para cima, que aí sim ficaria travado a frequência da GPU. Vocês também podem fazer isso se a placa AMD de vocês também estiver apresentando o mesmo comportamento. Voltando agora no alto, tá, que é um jogo mais leve até, então deu certo. Média de 70 FPS, temperatura muito baixa agora, menos de 60 graus. A frequência também ficando ali travada, né, 1216 agora. Muito bacana, embora algumas vezes vai haver a queda para baixo dos 60, na maior parte dos casos vai ficar assim, cerca de 69, 70 FPS. Então ficou muito bom o desempenho, jogo muito bonito também. O último jogo que eu testei foi o COD Warzone, Full HD, FOV 120. Jogo no baixo, somente as texturas aí também no baixo, que não é no mínimo, né? A textura tem uma menor que essa. Mas como que a placa tem muito VRAM, tá suficiente. E teve um ótimo desempenho aqui também. Vocês sabem que a placa AMD vai ter o melhor desempenho que a Nvidia aqui nesse jogo. E olha só que fez uma média de 77 FPS aqui com um 5600X, né? E lembre-se que isso aqui é um RX 470D, nem é 470 e muito menos 570. Muito boa performance. Bem liso também, temperatura 61 graus, mesma coisa no desempenho do Forza Horizon, então bem tranquilo, né, nesse jogo que muitas pessoas gostam e acima dos 60 quadros e um tanto acima, né, depende da região, é claro, mas na maior parte do tempo acima dos 60, ficando ali quase 80 em alguns momentos. E isso aí, povo, essa foi a história e o desempenho, né, em 2022 da RX 470D. Lembrando disso, né, um modelo com especificações abaixo ali. As pessoas às vezes não entendem que é uma placa capada ou modelos D, né, são modelos com as especificações abaixo do que deveria ser, tá bom? E pelo menos ela tá fazendo bem ainda em Full HD. No mínimo, é claro, mas está chegando perto dos 60 quadros na maioria dos jogos. Até teve um desempenho bem bacana no Warzone, que vocês gostam bastante, né? Então, ainda dá um bom caldo hoje, 2022. É claro que para alguns jogos você vai ter que fazer uma coisinha com qualidade gráfica, com resolução, mas está perfeitinho agora. Tá a temperatura muito boa depois de fazer o ajuste de fãs. E agora eu consegui também deixar o clock fixo ali, né? Tem esses troquezinhos para algumas placas AMD. Depois de fazer tudo isso, ficou filé, né? E agora com os drivers estão dando menos problema do que davam ali no começo de 2020, por aí, né? Antigamente os drivers da AMD ficavam travando o tempo todo, dava tela verde. Hoje em dia ainda tem, mas está bem menos. E espero que no futuro fique melhor ainda. Vou deixar também para vocês o contato da Ultratech aqui na descrição. Por enquanto é só, estou muito satisfeito com essa plaquinha aqui de volta. E a gente se vê na próxima. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E até amanhã. Valeu, falou, tchau! Então a placa que custou R$330 acabou saindo por R$480, um preço infelizmente muito alto.